Bom dia. Bom dia, gente. Gente, a correria de final do ano, vamos falar a verdade, que deixa a gente um pouco ansiosa. Quem fica meio ansioso no final do ano? Né? A gente quer fazer tudo para ficar tudo bonito. E, gente, pensa, né? Tudo são dias iguais, né? A gente quer comemorar, né, o nascimento de Cristo, assim com as pessoas, mas isso nos deixa meio ansioso, né, na chegada do final do ano. E eu queria que você colocasse a mão agora no teu coração e falasse assim: minha alma, aquieta-te, descansa. E agora, no nome de Jesus, eu abro o meu coração para a tua palavra. Amém? Então agora esqueça tudo que você tem que fazer. Esqueça o que você está planejando fazer nessa tarde. E vamos nos aprofundar agora na palavra de Deus. Nessa primeira palavra, né, mensagem da série Alcançando Sonhos. Né? E eu queria perguntar aqui, quem é sonhador aqui? Você conhece alguém muito sonhador, além do limite, assim? Quem conhece? Você é sonhadora, Tati, além? E quem... Não precisa levantar a mão agora. Tenho certeza que aqui também tem pessoas que já deixaram os sonhos para trás. Que estão meio frustradas com sonhos não concretizados. Não é verdade? Mas hoje eu quero, né, incentivar você, encorajar você a voltar a sonhar. Amém? Né? E eu sei que todos aqui, né, quem já se sentiu assim frustrado porque não realizou um sonho? Quem já se sentiu? Pessoal, não consegui, né? Aquilo que eu pensava, que eu imaginava, eu não consegui. Mas algumas coisas, sabem, depende da nossa vontade, a gente sabe disso. E muitas vezes, por causa disso, nós desistimos de todas as outras coisas boas, né? Ou não nos dedicamos para que essas coisas aconteçam nas nossas vidas, não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre alguém que foi muito sonhador na Bíblia. Quem sabe de quem eu estou falando? José. Eu amo a história de José. E sonhos, gente, todos nós temos, mesmo quando a gente acha que a gente não sonha mais. Você que está meio frustrado, você acha que você não sonha mais, mas porque às vezes está desacreditado, né? Já não quer ter uma expectativa no coração, cria um muro assim para que não se machuque mais com aquilo, né? Dizendo assim: eu não quero sofrer mais, eu não quero pensar mais, eu não quero sonhar mais com isso, porque não vou ser capaz de aguentar outra derrota, outra decepção. Né? Por isso a gente levanta muitas vezes um muro nas nossas emoções e a gente não deixa Deus entrar, trabalhar nas nossas vidas, né? Ele fazer parte daquilo que a gente já sonhou, né? Gente, a gente precisa voltar a sonhar, mesmo quando parece impossível, mesmo quando parece que não vai acontecer, nós precisamos. Né? E eu quero falar para você hoje: não desista do seu sonho. Sonhe, deixe Deus falar com você, deixe Deus ministrar o teu coração, né? E eu quero que Ele ministre o meu também, né? E sonhos podem ser tantos, né? E de diversas formas, né? Que talvez pessoas aqui estejam sonhando. Vou falar algumas coisas, talvez o que eu fale aqui não é o que você está sonhando, mas Deus conhece o teu coração, Ele conhece o teu interior, Ele sonda o teu coração, Ele te conhece porque Ele te formou. Né? E talvez alguém esteja sonhando em ter uma família, né? Em casar. Gente, não desista. Né? Coloque diante de Deus, espere em Deus, busque a direção dEle para a tua vida. Porque depois de Jesus, gente, o casamento é a decisão mais importante da sua vida. Você concorda comigo? Quem é casado concorda comigo? Né? Porque é algo que é para a vida inteira. A gente sabe que nós vamos ficar com aquela pessoa. Né? Tem uma história da Ana Paula que ela sempre fala, né? Quando a pessoa está olhando, tá de olho em alguém, né? Tá gostando de alguém, a mãe dela falava assim: abre o olho, abre o olho. Aí quando casa, né? Mas ele não é tão perfeito, né? Fecha o olho, fecha o olho. Né? Então a gente tem que
saber disso, né? Porque todo mundo é príncipe, né? No namoro. O meu amado é príncipe até hoje, gente. Né? Tá tão lindo, meu Deus. Né? Outros também estão sonhando em ter filhos. Né? E que sonho mais lindo, gente. Né? Não desista desse sonho. Quando eu e o Ney, a gente namorava, a gente sempre falava em ter filhos. Né? E assim, a gente sonhava em adotar também. Desde o namoro, a nossa conversa era: a gente vai ter filhos e nós vamos adotar. Era essa a nossa meta de família, né? A gente queria isso, já tinha isso na nossa cabeça, no nosso coração. Aí nós casamos, né? Eu tinha 19 aninhos. Gente, eu vejo hoje, eu era uma criança, né? Daí foram passando os anos, né? E eu não engravidava, porque eu queria ter filho primeiro e depois adotar. Nós fomos ao médico e havia mesmo assim uma dificuldade de ovulação, né? E eu comecei a tomar remédio, comecei a fazer um tratamento. Mas estava me fazendo mal aquele tratamento e eu comecei a engordar bastante também, né? Não me fazia nada bem. Daí a gente decidiu, vamos adotar, né? E se Deus permitir, eu vou engravidar também. Eu tinha 27 anos quando a gente adotou, né, os nossos 2 filhos, que a maioria daqui conhece, né? Que assim, adotamos de uma vez só os 2, imagina, um de 3 e uma de 1 ano. Né, irmãos da mesma mãe, pais diferentes, e muitos conhecem a história, né? Mas foi um desafio e tanto, gente. Foi do jeitinho que a gente havia sonhado? Foi? Não, né? A gente havia sonhado ter filhos biológicos e depois adotar. Mas o Senhor, Ele ministrou tanto ao meu coração acerca disso. Né, por muitos anos. E quando eu me sentia assim fraca, inferior, por não ter engravidado, por não ter um filho da barriga, quando eu me sentia derrotada, Ele me levantava e falava assim: você vai ser mãe de muitos filhos. Né? E no Salmo 113, 9 diz assim: dá uma família à mulher estéril e torna uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor. Ele faz da estéril, gente, mãe de filhos. Talvez você esteja aqui e você não esteja conseguindo engravidar também. Talvez o sonho de Deus para a sua vida seja esse, como o meu. Eu amo meus filhos. Né? Eu nem me lembro, a gente nem fala sobre isso, que eles não são biologicamente nossos. Né? A gente não tem problema com isso. Né? Os 2, gente, vocês conhecem, né? São muito diferentes, né? Eles deram trabalho? Deram, né? Com certeza. Adotivos dão trabalho. Biológicos, quem tem filhos biológicos? Seu não dá trabalho? Dá trabalho, né, gente? Uns mais, outros menos. Mas eles dão. Mas a gente os ama de todo o coração. E assim, o fato deles não nascerem biologicamente de nós, de verdade, não faz diferença. E Deus tratou isso na minha vida, porque eles nasceram em nossos corações desde o dia que a gente deixou o nosso nome, né, naquele fórum, né, e eles nasceram ali. Naquele dia, eu engravidei espiritualmente do meu coração. E hoje, mais do que aquela época, eu tenho certeza que o Senhor os escolheu para nós. Né, e que o Senhor tem um propósito na vida deles, conosco, em nós, através de nós. E sabendo toda a história, vocês conhecem, né, que a Melissa foi atrás da mãe biológica, conseguiu encontrar essa mãe, né, o pai ela conseguiu achar também, e assim é uma história muito linda, mas a gente vê assim que Deus preparou todas as coisas para que eles estivessem aqui conosco hoje. Hoje a Melissa está casada com o Júnior, que o Júnior é como um filho para nós hoje também, né? Mais um filho nosso, né? A gente tem a nossa netinha Mavi, gente, a coisa mais fofa do mundo. Aquela cabecinha que fica fazendo assim quando não quer as coisas. É linda. A Mavi tem sido um presente para nós esse final de ano, para todos nós. E o Joe, eu creio que também terá uma família linda, né? Também. E hoje, como pastora nesta casa, né, eu sou uma mãe espiritual de vocês também. Eu sei que muitas pessoas me veem como mãe espiritual. É ou não é, gente? Nós recebemos uma palavra do Dani e da Gisele Bonilla, há muitos anos atrás.
né? E sobre isso, que eu seria essa mãe, não tive filhos biológicos, mas Deus estaria me tornando uma mãe. E aquela palavra, faz da estéril mãe de muitos filhos. E eu creio mesmo, isso para mim é o sonho de Deus realizado na minha vida. Amém, gente? E o meu coração é totalmente grato ao Senhor por isso. E também falando nisso, o fato da gente estar aqui em Irati, nessa cidade que eu amo de coração hoje, né? Há muitos anos já, né? Foi um sonho do coração de Deus, gente, porque nós nunca tínhamos ouvido falar de Irati, né? Igual vocês não ouviram falar de Santa Bárbara, né? E assim, eu estava lá em Santa Bárbara, nós tínhamos a nossa casa. Eu nunca imaginei sair da nossa casa, daquela casa nossa que a gente fez, né? E se a gente está aqui hoje, com certeza, foi um sonho de Deus para essa cidade também. Eu vejo Deus nos usando, né, para alavancar tudo isso que a gente vê aqui hoje. A gente vê um sonho de Deus para essa cidade. Vocês veem também isso? Né, o que nós temos aqui numa cidade como Irati, gente, tudo isso, né, esse bosque, né, cada lugar aqui, cada templo que Deus nos deu, tem nos dado, agora a quadra que nos presenteou também. Gente, Deus, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, né? E Deus usou as vidas do Luciano e da Kelly para nos trazer neste lugar. E a gente olha para trás e vê a vontade dEle e o sonho dEle. Eu havia sonhado com isso? Nunca na minha vida eu imaginei isso. Mas nós temos que estar na vontade de Deus, porque os sonhos deles são melhores que os nossos. Daquilo que a gente planeja, os sonhos deles são perfeitos. Ele está à frente da nossa vida. Eu creio de uma forma tão grande que eu não sei o que vem pela frente. Às vezes no meu dia eu vou fazer isso. Gente, o nosso dia é totalmente diferente. Acontece tantas coisas durante o nosso dia, né? Mas eu vejo Deus à frente. E eu já aprendi, né, que a direção dele é a melhor. Ele está no comando. E talvez o seu sonho não tenha saído do jeito que você idealizou. Você idealizou alguma coisa e saiu diferente. Mas se você estiver no caminho, o C maiúsculo, que é Jesus, na direção, no comando, com certeza será o melhor do que você idealizou. Você vai crescer, Deus vai te usar, né, para muitas vidas, né, porque a gente está aqui nesse mundo, né, com o propósito de levantar filhos e filhas de Deus, porque nós não podemos ficar conosco tudo que a gente tem dentro de nós. A gente não pode vir aqui apenas sentar, ouvir a palavra e sair. Nós temos que ouvir e transbordar daquilo que a gente ouviu, aonde a gente estiver, né? E assim, se o sonho de Deus não se idealizou do jeito que você queria, o caráter dele nunca muda, né? Ele nunca vai mudar. O amor dele por nós não muda quando não acontece aquilo que nós pensamos, né? Ele continua sendo Deus. Ele continua tendo controle de todas as coisas. Pare de tentar pegar o controle, as rédeas da sua vida. É Ele que está no controle. Gente, até o respirar nosso. Se Ele fizer assim, gente, acabou. Nós vamos lá para a glória, né? Glória a Deus. E aí? Então, Ele tem o controle até das nossas vidas. Não pense que a gente, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por isso que a gente às vezes está tão agitado no final do ano, mas a gente tem que entender que o Senhor está no controle. É Ele que está fazendo. Quem pode falar que nós vamos estar vivos no Natal? Não, a gente não tem esse controle, a gente não sabe. Amém, gente? Então, uns sonhos também em ter uma casa própria, né? Minha casa, my life. Né? Um carro, uma moto, uma bike, né? Isso é saudável, gente, é gostoso a gente sonhar. A gente sabe que a gente tem, né, a nossa cidadania é no céu, mas enquanto a gente estiver aqui, nessa terra, a gente vai sonhar, né, com certeza. E como é bom quando se concretiza, né? A gente não pode desistir dos nossos sonhos. Nós tivemos uma sorveteria no centro de Santa Bárbara do Oeste, né, e com 3 anos de casado, a gente já tinha nossa casa, gente. A nossa casa é muito linda. Mas a gente trabalhava muito naquela sorveteria, né? Era de segunda a segunda. A gente tinha nosso carro, né? Eu tinha uma motinha, né? Era uma mobilete, só que não era mobilete, era uma Brand, né? A marca dela.
E em 95 a gente teve uma falência muito grande e voltamos a sonhar novamente. Graças a Deus a gente não perdeu nossa casa. Nós montamos uma escola de música, nós chegamos a pensar até que a gente não poderia mais adotar os nossos filhos, pois tudo havia mudado, né? Quando a gente foi lá fazer a entrevista, a gente tinha dinheiro, tinha muito dinheiro, e quando a gente foi chamado, quando havia as crianças, a gente já não tinha mais nada, né? Mas a gente continuou sonhando e a gente conseguiu, né, adotá-los. Gente, vocês acreditam que tem pessoas, pode ser aqui neste lugar também, que estão sonhando para ter saúde, que estão lutando com uma enfermidade, né, para serem curados. Não, eu preciso ser curado. Ou para a cura de entes queridos, eu preciso que essa pessoa, né, Senhor, cura minha mãe, cura meu pai, cura meu esposo, minha esposa. Uns estão sonhando em sair do hospital agora. Quantas pessoas não estão dentro de um hospital, numa cama, enferma? E a única coisa que elas querem é sair e voltar para casa. Que sonho que elas estão querendo. Meu sonho, voltar para casa, né? Ter uma vida saudável. Há pessoas aqui também sonhando com a transformação, talvez do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Quanto tempo já faz que você ora por isso? Não desista, né? Outros estão sonhando para si mesmo em se posicionar no Senhor. Eu não consigo me posicionar no Senhor. Senhor, me ajuda, me dê forças para que eu possa sair dos vícios de pornografia, de bebidas, de drogas, da mentira. Que eu saia desse círculo vicioso, que eu saia disso. Quantos não estão aqui querendo ser transformados, né, ou transformada? Hoje é dia da gente colocar aquilo que a gente deseja diante de Deus. Você crê nisso? No Salmo 37, 4 diz assim: busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Você deseja isso? Amém? Não desista dos seus sonhos. Então vamos lá para a história de José, né? Gênesis, a partir do capítulo 37 até o 50, a gente vai ouvir falar de José. A gente vai falar um pouquinho da história, um resumo aqui da vida dele. O nome José em hebraico é Yosef, que significa que ele, Deus, adiciona filhos, né? Ele foi o primeiro filho de Raquel e o preferido do pai Jacó. Aqui a gente já vê que começa alguma coisa errada. Fala assim, nossa, mas Jacó, aquele que segurou o anjo, é aquele mesmo, né? Ele errou, gente. Por quê? Ele era um homem. Né? Às vezes a gente olha para esses homens e fala assim, não, eles não podem fazer nada por nós, porque eles pecaram também, né? Então, aqui em Gênesis 30, 22, diz assim, ó, Deus lembrou-se de Raquel, ouvia e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse, Deus tirou de mim o meu vexame e deu ao filho o nome de José, dizendo, que o Senhor me dê ainda outro filho. Gente, ele foi crescendo e José, ele foi uma bênção, um homem de Deus. Eu admiro demais a história dele, mas ele também foi metidinho. O pai dele, por ser preferido, deu uma túnica bem bonita para ele, né, toda enfeitada, assim, bem. E para os outros não. Tinha mais. Quantos irmãos? 11? 11, né? Os 11, ó. Não, os 10, né? Depois que o Benjamin veio. Os outros 10 ali. Aí ele todo, né, com aquela túnica, e ele sonhava, e ele sonhou que todos eles estariam ajoelhados diante dele, né? Então, isso foi trazendo uma revolta nos irmãos. Não justifica também, né, gente? Os irmãos ficam revoltadinhos, né? Mas José foi um instrumento de Deus para a preservação da vida do seu povo ali. Gente, ele foi alguém essencial ali, naquela geração. Ele morreu aos 110 anos. Isso é novo para a época, gente, bem novo. E ele foi embalsamado segundo o costume dos egípcios, porque ele morreu lá no Egito. Mas ele desejou que o corpo dele depois fosse trazido para Israel. Ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés, que são as tribos conhecidas por casa de José.
né, porque são filhos dele. Ele recebeu, gente, a bênção de Jacó e de Moisés. Vamos ver a bênção que ele recebeu de Jacó, pai dele? Gênesis 49, a partir do 22. Pensa aquele pai, né, ele profetizando sobre a vida de José. José é um ramo frutífero. Né? Hoje nós vamos ter a apresentação aqui e nós vamos profetizar também, gente. É muito sério isso, né? A profecia sobre os filhos. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso que o abençoará com a bênção dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênçãos do seio do ventre. As bênçãos de seu pai cederão as bênçãos de meus pais até o alto dos montes eternos. Estejam eles sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça que foi distinguido entre seus irmãos. Essa foi a bênção que Jacó profetizou acerca de José. Agora Moisés, Deuteronômio 33, 13, de José, disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece, daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente das colinas eternas, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, da bondade daquele que apareceu na sarça, que tudo isso venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Gente, nós precisamos profetizar sobre os nossos filhos, sobre os nossos amados, né, sobre a nossa casa, sobre no nosso lar. Nós precisamos crer e profetizar. Nós precisamos parar de muitas vezes ser pessimistas e colocar palavras de maldição dentro da nossa casa. Nós temos que ver o que nós temos assistido na nossa televisão. Nós precisamos entender o que nós temos escutado. Nós precisamos trazer bênção dentro dos nossos lares. Não deixar que o inimigo ache uma brecha e entre nos nossos lares. E a gente vai ver agora por quais caminhos José passou. Porque é um processo, gente, né? A vida dele foi assim, terminou maravilhosamente bem, mas ele teve um processo, né, para passar. E a gente precisa entender que nós também passamos por processos que muitas vezes são difíceis nas nossas vidas, mas é necessário para que a gente cresça, né? Então, ele da casa do pai à cisterna. Cisterna era um lugar onde armazenavam água, né? Era um buraco. Né, gente? Os irmãos de ciúmes quiseram matá-lo. Só que Judá, o irmão mais velho, disse: não vamos matá-lo, né? O que vai, nossas mãos vão estar de sangue? Não. Em Gênesis 37, 23, mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-lhe da túnica, aquela túnica toda pomposa, né? A túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Então, os irmãos jogaram ele dentro daquele buraco. Porque a gente não aguenta mais esse cara, não dá. Esse não. Você tem algum problema com o seu irmão? Com a sua irmã? Resolva, em nome de Jesus. Resolva. Né? Em Gênesis 37, 25, fala da cisterna ao mercado de escravos. Olha só o que aconteceu. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, os irmãos dele ali, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. A gente só vai vender ele, a gente só jogou ele no buraco, né? Isso não é mal, né? Na cabeça dele era menos mal, né? E seus irmãos concordaram, e quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata, e os ismaelitas levaram José para o Egito. Ele era um jovem, devia ter uns 17 anos nessa época.
E do mercado ali de escravos ao serviço na casa de Potifar. Em Gênesis 37, 36 diz assim: enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar. Olha, ele já foi vendido pela segunda vez. Oficial do faraó, comandante da guarda. De escravo, gente, de escravo livre a escravo prisioneiro. Ele era um escravo ali, mas ele era livre para fazer as coisas ali. Em Gênesis 39, 20, o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Ali ele ficou na prisão por algo que ele não fez, e nós vamos ver daqui um pouquinho, né? E de prisioneiro, ele chegou a ser governador do Egito. Gênesis 41, 41, e Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então a gente vai ver as lições que a gente aprende com José. José traz muitas lições em cada versículo. Como que é rico a história de José. Primeiro, Deus nos mostra que não existe terreno estéril quando Deus é quem planta, quando é Ele que permite as coisas. Ele foi plantado na casa de Potifar, ele foi plantado no cárcere novamente, ele foi plantado no palácio. Então, acredite, tenha uma visão positiva do seu futuro. Olhe para o futuro. Talvez não é isso ainda que você está vivendo. Talvez você está vivendo um momento tão difícil, mas não é o fim. Olhe para o futuro. E aonde você está plantado neste momento? Aonde Deus te plantou neste momento? Né? Uma pessoa que olha para o futuro e não vê nada, ela não tem um estímulo forte para fazer o que tem de ser feito. Ela não tem assim esperança, e a nossa esperança é Jesus. Jesus é a nossa esperança, Ele é a nossa paz. Uma pessoa que não olha para o futuro, ela não tem direcionamento, ela não tem um rumo ou algo que pode motivá-la a agir para alcançar os seus objetivos. Nós precisamos confiar em Deus. Muitas vezes está difícil, mas nós precisamos. E eu vou falar para vocês, não aceite nada menos do que o extraordinário, porque nós temos um Deus que é extraordinário. E Ele tem o melhor nesta terra para nós. Pensa, o Senhor fez todas as coisas para nós. Né? Quando o vento sopra, é para trazer um refrigério para nós. Quando a gente vai na praia, gente, a praia não é de ninguém ali. Somos de nós, filhos dele. Filhos e filhas dele. Tudo é dele neste mundo. E nós precisamos olhar e confiar nele, que ele está no controle. Então não aceite nada menos do que o extraordinário. Jeremias 29:11 diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Eu é que sei. O que será que o Senhor está pensando sobre você hoje? Quais os pensamentos dele sobre as nossas vidas? Por isso que eu falei hoje, quieta, alma quieta. É Deus que está à frente. Filipenses também, acho que é 3, 13, 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Gente, a gente precisa deixar o passado, aquilo que muitas vezes nos machuca muito, e avançar. O passado, ele não vai mudar. Já está feito. Se a gente fez algo errado, nós temos que nos arrepender, seguir em frente. Se a gente não fez, vamos seguir em frente. Nós precisamos olhar, avançar para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Outra coisa, gente. O ambiente em que estamos, onde Deus nos plantou, não nos define.
Não é o ambiente que faz a pessoa, e sim a pessoa cheia do Espírito Santo é quem faz o ambiente. Em Gênesis 39:3, diz assim, ó, Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então, no trabalho, na escola, na sociedade, aonde Deus te plantou, onde Deus te colocou, as pessoas precisam ver as marcas dele em nós. As pessoas precisam ver o brilho dele em nós. Nós não somos definidos por aquilo. Gente, Daniel, ele estava ali no exílio na Babilônia, ele não se contaminou. José, ele estava ali no Egito, ele não se contaminou. Ele estava num lugar onde ele não ouvia louvores, onde não havia pregações, porque ali ninguém conhecia a palavra de Deus, mas ele não se contaminou. Ele decidiu firmemente no coração dele não se contaminar. E a gente vê, gente, em várias partes dessa história de José, assim, o Senhor estava com José. O Senhor era com José, o Senhor estava com José em todo o tempo. Deus sempre está conosco, mas nós precisamos entender que Ele está conosco e saber que Ele está conosco em todos os lugares. Então, em qualquer ambiente que você esteja, você pode estar num ambiente horrível, né? Assim, você pode estar numa sala de aula onde princípios de Deus ali, né? As pessoas massacrando ali os princípios do Senhor, mas você sabe quem você é em Deus. Você sabe que Deus tem algo para a tua vida e você sabe a identidade que você tem de filho e filha de Deus. Então o ambiente não vai definir a sua vida. Assim como Daniel ficou firme, assim como José ficou firme, nós iremos ficar firmes também aonde Deus nos colocar. Amém? E a gente precisa, gente, influenciar e não nos deixar ser influenciados. Eles não se deixaram ser influenciados, né? José, ele não se influenciou ali com o Egito, com as coisas ruins. Tantas coisas ele viu ali, gente. Em Gênesis 39:7, a partir do 7, diz assim: assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José. Ele disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que ele passou, tudo que tem, ele passou às minhas mãos. Olha que homem de caráter, gente. Ele poderia ter ficado com aquela mulher, mas ele resistiu, né? E a expectativa de Deus a nosso respeito também, quando as tentações vêm. Porque o pecado, gente, pecado não é ruim. Para a nossa carne, o pecado é bom. Pecado não é algo ruim, porque senão, né, não havia pecado, né, então a gente tem que fugir, assim como José sabia que Deus esperava dele ali naquele lugar, sabia que ele estava fazendo a diferença, mesmo não compreendendo qual seria o final de tudo aquilo, ele sabia que ele estava num lugar ali com um propósito, com uma missão, assim como eu e você. Você está onde você está trabalhando onde você está, talvez você não goste de onde você está trabalhando, mas talvez seja um tempo em que Deus está trabalhando na sua vida, para tratar você. Você já pensou nisso? Né? Em Gênesis 39:9 diz assim, ó, não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim, José falando. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, ele falando para aquela mulher, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele sabia que ele iria pecar contra Potifar, que era o patrão dele ali, o chefe dele, o senhor dele. Mas ele falou, como eu cometeria tamanha maldade pecando contra Deus? Porque Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Não adianta fazer pecado escondido. Deus está em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em toda parte, vendo os bons e os maus. Então não tem como fugir de Deus. Não tem como fugir do olhar dele. E José sabia disso. Amém, gente? Também não basta sonhar, é necessário não desistir. Não desista de sonhar. Não desista, vá em frente.
Entre sonhar e o realizar, gente, existem caminhos e provas a serem percorridos, né? Onde etapas não podem ser queimadas, onde os processos não podem ser queimados. José, ele não saiu ali da cisterna, foi direto para ser governador no Egito. Não, ele teve o processo ali, ele ficou preso, né, 2 vezes, se não me engano, né? Por vários momentos ali. E a gente vai ver, a gente está vendo sobre os caminhos por quais José passou. Ele teve o caminho da perseguição dentro da própria casa, né? Gente, não é verdade que os maiores desafios muitas vezes vêm do nosso lar, ali dos nossos familiares, né? Muitas vezes com cunhado, cunhada, com sogra, com sogro. Não é verdade, gente? Não é, e olha, nessa época, tome cuidado com isso. Tome cuidado. Não deixe o inimigo entrar. Se houver discussão, você que seja o pacificador, a pacificadora, né? Se houver brigas, que você seja primeiro ali. Não, gente, vamos orar, não é assim, sabe? Seja a pacificadora ali. Em Gênesis 37:8, diz assim: então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiavam ainda mais por causa dos sonhos de suas palavras. Aqui foi antes deles jogar ele na cisterna, os irmãos falando com ele. E, gente, Jesus enfrentou isso com os irmãos dele também. Os irmãos de Jesus não criam nele como filho de Deus. Se você quer ver isso, está lá em João 7, do 14 ao 18. Os próprios irmãos, Tiago, que é o que escreveu a carta de Tiago, foi irmão de Jesus, e ele não cria no próprio irmão como Deus. Ele achava que ele estava querendo se aparecer também. Assim como os irmãos acharam de José, né? Ele também teve um caminho de traição em família. Ele foi tratado como algo sem valor, uma coisa qualquer. Gente, ele foi jogado num buraco. Pensa, né? Será que ele não precisava de cura? Uma cura interior, né? Em Gênesis 37:27, venham, vamos vendê-lo, israelitas, não lhe façamos mal, Judá falou, pois é o nosso irmão, é do nosso sangue, e os irmãos concordaram. Ele também teve esse caminho de tentação no trabalho dele, que essa mulher, ela agarrou ele, né? E no melhor momento da vida dele ali, antes, né, de ser governador, na casa de Potifar, ele enfrentou essa perigosa armadilha do diabo, né? Que eu e você, a gente esteja alerta às armadilhas do inimigo nas nossas vidas. E a gente seja sensível a isso. Opa, isso é armadilha, né? Gênesis 39:7. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Caminho, ele foi num caminho de calúnia também. Quem aqui já foi caluniado? Já falaram mal de você? Sem você dever? Gente, é horrível isso, não é? É terrível, gente. Deus trata com a gente. Deus tratou com José. Ele teve uma calúnia, porque ela acusou ele de que ele agarrou ela, porque ela agarrou ele com o manto e ele saiu correndo. Muitas vezes nós temos que correr do pecado, das tentações. Corra daquilo que te faz mal, que você sabe que na hora ali é gostoso, mas e depois? E as consequências? Então José saiu correndo e a túnica dele ficou na mão dela lá, né? E ela falou que ele havia querido fazer alguma coisa com ela, né? E ele foi para o cárcere sem dever. Você já pagou também por algo que não devia? Né? Gente, e depois de tudo isso, ele teve 2 amigos ali no cárcere. E quando um, que não morreu, subiu de volta ao palácio, ele falou assim: não se esqueça de mim, lembre-se de mim, fale de mim ali, né? E ele teve esse caminho de ingratidão, porque essa pessoa esqueceu dele, nem lembrou dele, né? Alguém já foi ingrato com você? Você já, assim, você já ajudou alguém, já fez algo para alguém e essa pessoa te virou as costas? Pense nisso, né? José passou por tudo isso.
Jesus passou por tudo isso. Em Gênesis 40, 23 diz assim: porém o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Porque José havia interpretado o sonho dele. Mas ele saiu da prisão, ufa, nem lembro mais, né? Resolveu o problema ali, nem lembro mais dessa amiga, eu nem lembro mais desse amigo. Já resolvi meu problema. Foi isso que aconteceu. Gente, e outra coisa, nós precisamos dar frutos aonde Deus nos plantar. Dar frutos, influenciar e não sermos influenciados. Vencermos as provas sem queimar etapas. José, ele não desistiu. Ele foi até o fim. Em Apocalipse diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Gente, a gente tem que ser fiel até a morte. A gente não pode começar bem, no meio do caminho está mais ou menos, e depois, não quero mais. Não, o mais importante é como a gente vai terminar aqui neste mundo, né? E aonde José chegava, ele era posto em um lugar de excelência. Eu me lembro dessa história, gente. Eu trabalhei nas Casas Bahia e eu trabalhava de recepcionista. Não nas lojas eu trabalhava nos escritórios da Casas Bahia, em São Caetano do Sul. E assim, a gente precisa ter, eu vejo assim que Deus, eu não conhecia ainda Cristo do jeito que eu conheço hoje, mas eu sempre tive muito temor ao Senhor. Tanto é que quando eu era criança, eu ia dormir, minha mãe falava que Jesus dormia com a gente. E eu me exprimia tudo na minha cama para Jesus dormir, porque eu imaginava Jesus enorme, né? Então eu sabia que Jesus estava comigo, né, todo o tempo. Isso eu tinha uma certeza desde pequena. E quando eu estava na Casa Bahia, eles sempre me colocavam assim em lugares, que nem eu pegava a secretária do chefe lá, tirava férias. Aí eles iam lá me colocar. Gente, eu não gostava de jeito nenhum, quase morria, porque eu era tímida, eu tinha uma timidez paralisante, né? Eu já falo isso no encontro. Eu tinha, assim, muito medo. Isso que vocês estão vendo aqui falando é um milagre de Deus. Mas, assim, e eles me colocavam. Aí a outra tirava férias e eu ganhava a mesma coisa, né? Não ganhava os salários das secretárias, mas em todo lugar. Então, eu vi assim, Deus, Ele sempre tentou não, Ele me colocava em lugares onde eu seria assim, porque eu fazia as coisas com excelência, como José. Muitas vezes, você está numa firma, você acha assim, eu estou aqui, vou fazer só o que me manda. Faça além. E Deus vai te colocar em lugares, vai usar aquele chefe para te colocar em lugares excelentes, que você às vezes nem quer de medo, mas Ele vai te levantar naquele lugar. Amém, gente? Não faça somente o necessário, faça algo mais, né? E na casa ali de Potifar, como mordomo mor que ele era chefe dos escravos, sendo um escravo, pensa, porque ele era excelente em tudo que fazia. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos ser excelentes em tudo que a gente faz. Lá no seu emprego, seja excelente em tudo que você faz. Na sua casa, faça da melhor maneira, né? Sabe, você é dona de casa. Eu não trabalho fora. Claro que você trabalha na sua casa. Tem a casa linda, a casa cheirosa, a casa gostosa de estar, né? E no cárcere, ele teve a confiança do carcereiro, né, do chefe dos presos ali. Mesmo no presídio, ele era o chefe dos presos. Aonde José era colocado, ele era chefe. Ele era chefe dos escravos, sendo escravo. Ele era chefe dos presos, sendo preso, ali no presídio. Então, gente, nós precisamos ser excelentes em tudo que fazemos. Amém? E certamente Potifar, ele não acreditou na mulher dele. Porque, assim, ele conhecia a mulher dele, né, gente? Julgou José apenas para manter a imagem pública. Porque, se realmente ele tivesse acreditado que José tentou estuprar ela, né? O costume normal na época ali era matar a pessoa. Ele teria sido morto. Mas não, Potifar falou assim, vamos deixar abaixo. Vou dar só uma de, né? Vamos só prender ele ali, né? Então, é isso que a gente precisa ter. Deus está a nosso favor. E nós vamos ser excelentes em tudo que fizermos. Outra coisa, não negocie princípios. Honre o nome dele
e ele o honrará. José, ele não negociou o princípio. Ele estava numa excelente posição na casa de Potifar, ele era administrador de tudo, e ainda ele podia ter a chance de se deitar com essa mulher, mas ele não fez, né? Porque ele tinha caráter de Deus, ele tinha o temor de Deus. Ele não negociou os princípios divinos que ele tinha no coração, e nós não podemos fazer isso também. Você pode falar assim, mas eu estou no meio de um monte de gente que fala palavrão, que né, escuta essas músicas de baixaria. Não, você pode estar nesse meio e você ser diferente ali, o diferente ali. Porque ele tinha temor ao Senhor, você pode ter temor ao Senhor, o caráter. Mas ele deixou claro ali que ele não agarrou aquela mulher por amor a Deus. E nós não vamos fazer nada de errado por amor a Deus também, amém? Não aceite o ódio definitivo e fatal também. José foi odiado em casa, mas ele mudou a sua história. Aqueles que odiaram se reconciliaram e foram recebidos com amor. Havia amor entre eles, gente. Entre aqueles irmãos havia amor. Você pode estar brigando com o seu irmão, com a sua irmã, com seja lá quem for. Mas pense ali no seu interior, eu amo essa pessoa. Eu sinto falta dessa pessoa. Né? E por motivos de preferência ali, até mesmo de arrogância, de vingança, de inveja, ciúmes, eles deixaram o ódio entrar. Mas Deus tem poder para mudar vidas. Então não desperdice, não brinque com as oportunidades que Deus te dá, gente. Deus nos dá oportunidade. Quando o mordomo, né, estava ali, ele aproveitou a saída ali do mordomo e pediu para que se lembrasse dele. A gente tem que aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. Que oportunidades a gente está perdendo muitas vezes. Quando o faraó ofereceu um alto cargo a José, ele também não vacilou, ele falou assim, estou dentro, eu vou. Né? Nunca esqueça que Deus está no controle, está nas nossas... Gente, se a gente é filho de Deus, a gente tem que entender. O favor de Deus está à nossa frente. Né? Seus irmãos se arrependeram do que fizeram com ele. Em Gênesis 50, 20, diz assim, vocês na verdade, José falando para eles, planejaram o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Porque ali o povo estava passando fome, e eles foram buscar ajuda ali. E quem estava de governador do Egito? José. E José entendeu que em toda a trajetória da vida dele, as mãos de Deus que estava dirigindo ele. Então a gente tem que proteger o nosso coração com graça do perdão. Se José não tivesse perdoado aqueles irmãos, a história seria outra, gente, seria trágica. Mas ele perdoou de todo o coração. A gente tem que manter o nosso coração protegido com a graça, né, do Senhor nas nossas vidas. Os seus irmãos ficaram com medo dele de se vingar depois que Jacó havia morrido. Mas José demonstrou amor e perdão. Era verdadeiro o perdão dele. Não só quando o pai estava vivo, mas quando o pai morreu também. Né? Por quê, gente? Jesus, ele morreu em nosso lugar também. Jesus, ele não tinha pecado. Ele se fez pecado por nós. Né? Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus pagou esse preço. José entendia que Deus era maior, que ele precisava perdoar. E o perdão, gente, não é algo fácil, é algo bonito de se falar, mas é algo tão difícil de se fazer. Só que quando a gente abre o nosso coração para isso, a paz vem dentro de nós. Nós liberamos as pessoas de nós carregarmos esse fardo, né, de pecado mesmo. Se você não perdoa, você está levando a pessoa nos seus ombros. Em Gênesis 50, 17, a partir do 17, se você quer ver na sua casa ali, eu não vou ler tudo. Eles ficaram com medo, né, que José os matasse, ou se vingassem deles, ou deixassem ele preso, porque Jacó havia morrido. Mas ele falou assim, não tenha medo no 19. Será que eu estou no lugar de Deus? Será que muitas vezes a gente quer estar no lugar de Deus? Eu não perdoo. Quem somos nós para não perdoar? Deus tem esse poder e não faz isso.
Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, em fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. Aqueles irmãos que fizeram tão mal para ele, José os sustentou até o final da vida deles, eles, os filhos dele. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Agora, imagine o futuro, gente, na sua vida. Assim como José, não pare de sonhar. Pense, assim, como serão as principais áreas da sua vida. Escreva isso, a gente vai, né, dar os papelzinhos ali para vocês. Eu me lembro, assim, que o Ney, quando a gente estava naquela igreja... Quem que é do tempo da igreja ali perto do posto, ali na DIR? Né? Então, você era pequenininha, né? Assim, lá tinha um quadro, não sei se vocês lembram, assim, logo na entrada, que o Ney tinha feito esse lugar aqui, né? Quando tinha só o terreno, tinha feito esse lugar, e ele tinha feito em 3D também, né? Um vídeo, assim, tudo, meu Deus, né? E assim, com a visão já. Então, a gente tem que sonhar e pôr um 3D dentro da gente, assim, não, eu quero aquilo. E Deus vai me, sabe, fazer prosperar, porque prosperar não é tá bem somente financeiramente, não. Prosperar é você ter paz. Gente, que adianta ter dinheiro e não ter paz? Fala a verdade. Que adianta você ser rico e não ter esperança e não sonhar? Então, primeira coisa, gente, quantos estão sonhando com paz? Quero uma paz, quero dormir uma noite em paz. Talvez seja o sonho de algumas pessoas. Então, vocês vão escrever, né, os sonhos que vocês têm e Deus vai fazer. Defina metas para saber como, quando e o que fazer para chegar lá. Então, a gente tem que fazer de forma correta. A gente precisa ter objetivos. A gente precisa viver com intencionalidade, sabendo o que a gente está fazendo aqui, né? Vai ser desafiador? Sim. Pode ser que não seja do jeito que a gente sonhou? Pode. Mas é do jeito que Ele sonhou para nós. E é a melhor forma. Então, ouse sonhar. Provérbios 4:25. Olhe para a frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. E permaneça na estrada segura. Provérbios 21:5. Os planos de quem é esforçado, nós temos que nos esforçar, conduzem à fartura, mas a pressa excessiva, aquele que quebra os processos, vai ser levado à pobreza. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem sucedidos. Eu queria que você fechasse os olhos agora. Qual o sonho que está em seu coração hoje? Que nessa manhã você está pensando, falando ao Senhor, porque Ele conhece os pensamentos. Você pode falar em pensamento com Ele. Ele sabe todas as coisas. Talvez você esteja assim: comigo não deu certo, nunca dará. Ele conhece o que está no seu coração, Ele te sonda, Ele deseja ouvir a sua voz. Fale com Ele, diga para Ele o que você deseja hoje. Tem um sonho adormecido dentro do seu coração? Acorde esse sonho. Ele está aqui e Ele deseja restaurar tudo o que parecia perdido, esquecido, deixado de lado.